Chiru, também conhecido como Fabiano Weimar dos Santos, é mestre em Inteligência Artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Caxias do Sul, tendo atuado como consultor em tecnologias livres e, recentemente, como administrador de sistema do provedor Python.com. É metade da comunidade Python, Core Developer do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo Plone. Colaborou na implementação da infraestrutura de diversos portais no governo e tem sido evangelista atualmente na comunidade Python durante vários anos. Vai apresentar para a gente a palestra SPDO, Sistema de Protocolo de Documentos. Quem for votar no nome da comunidade, procurar o pessoal lá da rede social, procurar o pessoal na portaria. Estão pedindo para fazer uma boca de urna aqui para o Mongaba. Seu nome... Alô? Funcionando? Se o nome Mongaba ganhar, vai ter gente que não vai gostar, né? Porque não tem nada a ver com Legis, né? Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Bem, eu vou fazer um roteirinho aí do que eu vou falar. Já comeram um pedaço da minha apresentação, né? Mas eu vou tentar condensar aí para fazer com que isso caiba no nosso tempo, né? Então, teoricamente, a gente tem aí até as 4 horas, né? Perdemos aí uns 15 minutinhos. Mas normal, acontece. Bem, quem já ouviu falar do que é o SPDO? Ok. Quantos de vocês usam, ou pelo menos já ouviram falar, do que seria um sistema de protocolo? Pouca gente? Metade, digamos. Bem, essa palestra é sobre um sistema de protocolo de documentos, né? Eu desenvolvi esse sistema para o Interlegis. Não sou funcionário do Interlegis, mas acabei sendo contratado pelo pessoal aqui, através do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para desenvolver esse sistema. É um sistema que já tinha aí uma certa história na casa e que precisava de um guerreiro para implementar. É um sistema complicadinho, digamos assim. Eu vou falar do seguinte, eu vou falar qual é o objetivo do sistema, né? A gente tentar entender o que esse sistema se propõe a fazer, as principais funções, os princípios que a gente adotou aí na hora de implementar e tomar as decisões de arquitetura. E vou fazer uma demo do sistema. E aí, por último, se sobrar um tempinho, eu vou falar sobre o que tem por baixo dos panos, né? Provavelmente essa parte eu vou cortar alguma coisa. Não sei se vai dar tempo da gente ver muita coisa sobre isso. Mas, basicamente, tem alguns conceitos de programação bem avançada ali que podem ser interessantes para quem desenvolve. Bem, eu já fui apresentado aí. Essa parte eu acho que eu posso pular. Só antes que eu me esqueça, amanhã eu vou ter uma outra palestra sobre um tema diferente. No mesmo horário, amanhã eu vou estar apresentando uma palestra sobre um projeto que eu estou desenvolvendo com o Giuseppe. Levanta a mão aí, Giuseppe. O Giuseppe é uma figura conhecida aí há muitos anos, ele trabalha no SERPRO e é assim como eu, um evangelista do Plone. A gente vai falar sobre um projeto que a gente está desenvolvendo sobre plataformas móveis, tá? Então, hoje é um assunto mais burocrático e amanhã é um assunto um pouco mais moderninho, digamos assim. Bem, o SPDO é um sistema de protocolo de documentos. A primeira especificação que foi feita dele, ela era de 2002. Então, quando esse sistema foi idealizado a primeira vez, foi mais ou menos na mesma época que o SAPL foi criado. Que as primeiras versões do SAPL começaram a existir realmente, né? Só que o SAPL evoluiu e o SPDO nunca tinha saído do papel. Resultado, recentemente o SAPL começou, né, graças a contribuições do Luciano, de Fásio. Não sei se ele está aqui, eu acho que ele não veio, né? O SAPL hoje já tem algumas coisas relacionadas a protocolo, que você consegue protocolar documentos. Mas a ideia do SPDO é de ser um pouco mais genérico que isso.
de não se propor a ser apenas um sistema de protocolo de documentos legislativos, mas também de documentos de caráter administrativo. Isso torna o sistema um pouco mais genérico, né, do que o SAPL se propõe a fazer. O exemplo, para quem não está habituado, não sabe o que é um sistema de protocolo. Vamos né, formular um exemplo para vocês entenderem. Digamos, por exemplo, que uma empresa prestadora de serviço chegou na Câmara Municipal e ela quer apresentar uma nota fiscal referente a um serviço que ela prestou. Ela quer receber, basicamente. Como é que seria o processo? Bem, tudo indica que esse documento, essa nota fiscal, ela vai ter que ser recebida por alguém. E esse alguém vai ter que protocolar isso na casa, dizendo que o documento foi de alguma forma recebido. Após o recebimento desse documento, existe um fluxo natural que cada casa trata para cada tipo de documento. Então, nesse caso específico, nesse exemplo, a gente poderia assumir aí que uma nota fiscal recebida, antes de ser paga, você tem que verificar se aquele serviço foi de fato prestado. Então, ao invés de mandar isso para a tesouraria para pagar, provavelmente isso vai ser mandado, por exemplo, para o setor de, se for uma nota fiscal de um serviço de informática, poderia ser mandado para a informática, para dar o aval, por exemplo. Aí depois que isso é dado aval na informática, poderia ser mandado, por exemplo, para o financeiro, para ver se essa empresa não tem nenhum débito com a Receita, nenhum débito com a Fazenda Estadual, não está devendo nenhum tipo de imposto, não tem nenhuma negativa pendente, né? Depois poderia mandar para a tesouraria para efetivamente pagar. Ou não, né? Ou poderia simplesmente dizer que aquilo ali não vai ser pago por algum motivo. Esses processos, eles existem naturalmente em todas as casas. Tanto para documentos administrativos, quanto para documentos legislativos. Apesar do SPDO propiciar você fazer isso com documentos legislativos também, eu tenho visto que, dadas essas melhorias que o SAPL tem tido, ele provavelmente vai colar com uma solução para documentos administrativos. É natural que quem usa o SAPL pretenda, né, migrar para versões mais modernas, onde esse recurso já está nativo, já está integrado com todo o sistema de apoio ao processo. Fazer um sistema não é fácil para fazer isso. Por quê? Porque os processos, eles variam de casa para casa. Né? Cada empresa ou cada instituição vai tratar os seus documentos de uma forma diferente. Então, esse é o cerne do sistema de protocolo. Você ter um sistema parametrizável que consiga fazer esse tipo de tarefa, né? E de uma maneira organizada. Bem, vamos lá. Objetivo do SPDO. O objetivo ele está bem definido na documentação. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Esse projeto provavelmente é um dos mais bem documentados projetos que o Interregis tem. Porque já no processo de desenvolvimento me foi exigido que fosse assim. Então, toda a especificação, ela não é uma especificação de 2002, ela foi toda refeita. Né? É uma especificação que foi bem detalhada. E eu diria assim que uma parcela significativa do tempo que eu dediquei a esse projeto foi conversando com as pessoas. Né? No último evento do GTEC, eu participei pouco aqui justamente porque eu chamava sempre alguns participantes da comunidade para mostrar até onde é que eu tinha ido, trocar opiniões. Né? É uma espécie de levantamento de requisito sob demanda, digamos assim. Né? Já que eu não podia fazer o sistema pela minha cabeça, tinha que fazer pela cabeça de quem ia usar isso, eu me vi obrigado a conversar com muita gente. E tudo isso está documentado. Além disso, esse sistema ele tem documentação em formato de vídeo. Ele tem mais ou menos umas 2 horas e pouco de vídeos que eu gravei demonstrando passo a passo a utilização do sistema. Então vocês podem utilizar isso como uma espécie de autocurso, né? Agora, alguns minutos atrás eu estava falando com o... quem que era? Fernando Lucas. Estava falando com o Fernando justamente de uma ideia do Interlegis de começar a ministrar oficinas sobre o SPDO. Então, se ao final da palestra vocês tiverem interesse de
de repente conhecer melhor o sistema, vocês podem, obviamente, consultar a documentação que eu vou citar aqui, ver os meus vídeos ou simplesmente entre em contato com o Fernando. Fernando, levanta aí, se apresenta pro pessoal só para eles saberem quem você é. Ó, é aquele cara lá, ó. É que eu desenvolvi o sistema, mas eu não sou responsável pela manutenção do sistema. O sistema é do Interledge, né? Mas vamos lá. Objetivos do sistema. O sistema ele foi especificado para atender necessidades de protocolo de casas legislativas. Muito do que a gente discutiu no sistema era espelhado no sistema de protocolo do Senado, né? Então eu lembro que a gente teve umas reuniões aí bem demoradas com o Gouveia, e tá aí, não sei. O Gouveia, mais o pessoal da diretoria, justamente para tentar entender como é que funcionava o sistema, que a gente considera que é um sistema complicado. O sistema do Senado é um sistema bem complicado. Então se potencialmente atenderia o Senado, deve atender qualquer tipo de casa. Mas eu tomei o cuidado para implementar o sistema de tal forma que ele sirva para empresas não necessariamente ligadas ao legislativo. Se você tiver uma empresa lá, sei lá, um comércio, uma empresa de atendimento aos seus clientes, quiser usar isso para protocolar documentos, você pode. Acho que vai funcionar bem. Principais funções dele. Bem, está explicado aí, são essas 4. Ele registra protocolo de documentos recebidos e expedidos internos. A casa ela não necessariamente só recebe documentos, pode ser que ela ela envie documentos para entidades externas, né? Envie pareceres para a prefeitura, envie resposta de questionamentos para o cidadão, e pode ter tramitação interna também, somente entre os diversos setores da casa, né? Ele vai registrar essa tramitação, vai permitir a consulta desses protocolos e de toda a tramitação que esses protocolos vão sofrer, e ele vai, enfim, permitir emissão de relatórios, extração desses dados. O que acontece? Como ele é um sistema que trabalha muito com dados, deixa eu ver se eu botei isso. A gente teve que adotar alguns princípios aí, na hora de decidir arquitetura, de decidir como fazer esse sistema. A primeira coisa que a gente queria deixar bem claro nesse sistema é que ele tinha que ter um viés muito forte de segurança, né? O evento aqui, inclusive, é interessante a gente citar isso, porque a gente está nessa onda de transparência, né? de atendimento ao cidadão. E um sistema de protocolo, de certa forma, tem tudo a ver com isso, né? Porque uma das formas de atender o cidadão é protocolar aquilo que ele questiona a casa e dar uma resposta para isso, né? Só que nem tudo é um mar de rosas, né? Às vezes um sistema desse pode armazenar informações potencialmente perigosas, né? Vai, por exemplo, que um cidadão resolve fazer uma denúncia contra um vereador. Então, determinados tipos de informação tem que ter um acesso restrito, né? A gente, na atual compreensão que essa lei da transparência tem, é que a transparência ela tem prioridade sobre os aspectos de segurança, né? Por isso que gera tanta discussão sobre essa divulga ou não divulga o salário das pessoas, né? Até onde é que a lei de transparência realmente pode ir. No sistema esse eu tentei usar um pouco de bom senso e dar um pouco mais de ênfase para a questão da segurança. Ou seja, nem tudo necessariamente é 100% aberto ao público, tem coisas que não podem ser assim, né? Vou dar alguns exemplos que a gente discutiu. Por exemplo, digamos que você, enquanto funcionário da casa, solicita aumento de salário. Por algum motivo, ou sei lá, você já tem 10 anos de casa, não teve progressão funcional, ou você quer assumir um cargo lá comissionado, enfim, qualquer motivo que seja. E você solicita isso e protocola isso. Você vai gostar, por exemplo, de saber que um outro colega da casa saiba disso? Nem sempre. Então, a questão das denúncias, né? A denúncia não tem problema nenhum, ela pode ser pública e transparente, né? Desde que isso não ofenda a moral de ninguém, que não seja nenhum crime, né? Ou seja, que não atrapalhe o processo de investigação também. Então tem uma série de questões aí que são bem delicadas. Como que eu tratei o mecanismo de segurança desse sistema é que é uma grande novidade. Como eu resolvi implementar isso. Eu vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês.
não foi nem um pouco fácil, porque os casos de uso que eu tive que tratar nessa implementação, eles são bem estranhos. Mas, além disso, além dessa questão transparência e segurança, o que mais que tem de novidade nesse sistema? Tem uma questão que agora está entrando em moda aí, que é essa história de formatos abertos, né? Dados abertos. Isso é especialmente importante para quem vai implantar um sistema novo, né? Onde é que vão ficar meus dados? Pô, vou protocolar aí 1 tonelada de documentos, tem lá não sei quantos protocolos que entram na minha casa por dia, onde é que vai ficar armazenado isso? A gente optou por utilizar as tecnologias mais simples e mais padrões possível para isso. Isso significa que a gente não usa as IODB para armazenar documento. Os documentos que porventura estão anexados aos protocolos, eles são armazenados no sistema de arquivos do servidor, né, de uma forma segura. E os dados propriamente ditos, todos eles ficam em banco de dados relacional. Ou seja, se no futuro você não gostou da SPDO e quer usar outra coisa, os dados estão lá, prontos para você usar com qualquer outro tipo de tecnologia. O que dá uma certa segurança para quem decide adotar ou pelo menos testar um tipo de sistema que nem esse. E, né, óbvio, isso vai facilitar a integração com outros sistemas. Se tu tiver um sistema qualquer lá que queira protocolar dados no SPDO, em último caso, o que você vai precisar fazer é gravar os dados nessas tabelas e manipular esses arquivos da mesma forma que a SPDO faz. Bem, e esse sistema é baseado no Plone, né? O Plone, como a gente viu de manhã, para quem acompanhou as palestras, aí, é um sistema de gerenciamento de conteúdo. Por que eu decidi fazer um sistema desse usando o Plone? Não seria mais fácil usar um framework? Bem, o Plone, o Plone não é só um sistema de gerenciamento de conteúdo, ele tem muitos frameworks interessantes que fazem parte do código-fonte dele. E alguns deles foram especialmente úteis para implementar esse tipo de sistema, que não é um sistema trivial, ele tem uma inteligência considerável. E esses frameworks associados ao histórico de segurança da plataforma do Plone que acabam deixando o Plone como uma plataforma tentadora para fazer um sistema que nem esse, né? Então, eu acho que foi ainda uma decisão adequada. Mas, óbvio, né, é um sistema que a gente vai ver, depois eu vou fazer uma demo para vocês. A interface dele é simples, mas tem muita regra de negócio por baixo. É um pesadelo mesmo. Onde está a informação da SPDO? Está nesse link aí, ó. Tá? Você entra lá no Colab, no wiki do Colab, vai ter um link sobre o SPDO. O que tem lá? Tem a documentação completa do sistema, em formato PDF, tem umas 2 horas de vídeo que você pode assistir, tem um instalador automático. O que eu chamo de instalador automático? É um script que eu desenvolvi de uma linha, que você coloca essa uma linha no terminal e ele faz tudo para você. Instala banco de dados, instala o Plone, instala o SPDO, configura, faz todo o serviço. Com uma linha só. E também, nesse link está disponibilizado máquinas virtuais com o sistema previamente instalado e configurado. Por quê? Porque nem todo mundo tem internet rápida para ficar rodando instalador online, né? Então, às vezes, é melhor você sofrer um pouco para baixar uma máquina virtual lá 2, 3 dias, mas depois que ela está baixada, ela é autossustentável. Tudo que você precisa está ali, né? Então eu estou mantendo, né, apesar de, né, não ter mais obrigação de dar suporte no sistema, mas eu estou mantendo 3 versões de máquina virtual. Eu atualizei agora, semana passada, elas, para Ubuntu 12.4, 10.4 e para Debian Stable, Debian 6.0. Tá? Pergunta, né? Onde está o código-fonte? Está ali, ó. Todo o código-fonte já está dentro do repositório. E nesse mesmo repositório está os logos que foram produzidos não por mim, mas pelo Davi e um amigo dele, o Bruno Procópio. Levanta a mão aí, Davi. Ó, esse cara aí. Então aquele logo que vocês estão enxergando ali em cima foi contribuição aí do Davi e do Bruno. Também está lá. Formato vetorial, quem quiser usar, beleza. Como instala o SPDO? Assim. Esse é o instalador automático. O que ele faz? Basicamente é um wget. Wget é um comando para baixar coisas da internet. É como se eu estivesse usando o navegador e acessando uma URL, né? Ele baixa isso e grava num arquivo.
Só que ele tem uma opção "-o", que é para escrever no standard out, né? Aí o que eu faço? Eu dou um "-o" com um sinal de tracinho, ele escreve no standard out o conteúdo daquele script, e eu dou um pipe SH para executar o script. Ou seja, na verdade, ele já baixa e executa o script, sem nunca ter gravado ele no disco. Então, esse é o instalador de uma linha, né? Ele, lá dentro, ele vai fazer um teste, ver se você está executando o script como root, se você está tentando instalar o sistema numa distribuição Linux compatível com o sistema. Ele baixa, atualiza o sistema, baixa os pacotes que são as dependências, instala o clone, instala o sistema e configura o banco de dados. Faz tudo sozinho. Bem, antes de eu começar a demo, eu como sou um cara precavido, eu peguei alguns screenshots e coloquei na apresentação, porque vai que eu não consigo fazer a demo, que eu não tenho rede, além de não ter microfone. Então aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a interface. Ele é um sistema que é relacional, né? Muitos dos dados são tabulares. Então toda a interface dele é baseada nessa carinha aí, que é feita com um componente chamado jQuery Data Tables, que é um componente de JavaScript, que te permite ter uma interação um pouco mais simplificada com os dados. Tá? Então aí, por exemplo, uma listagem de áreas. Áreas, para o sistema do SPDO, é a representação que a gente utiliza para montar o organograma da instituição, para, baseado nesse organograma, a gente conseguir fazer a definição dos fluxos aonde a informação vai tramitar. Então essa aí é uma das telas de parametrização do sistema. Essa aqui é a tela de exibição do protocolo. Tá? Digamos, você foi lá e protocolou um documento, ele vai aparecer assim no sistema. Vai ter um código lá. Ele começa, a gente padronizou isso, né? Aqui, enquanto o sistema era especificado, que ele começa com uma letra, E de expedido, R de recebido e I de interno. Um número sequencial, depois ele tem um ano e um dígito verificador. Esse ano, toda vez que passa um ano, a numeração do protocolo ela volta para 1 de novo. Né? Então, para você estourar essa numeração, o cara tem que fazer, sei lá, uns 10 mil protocolos por dia. E mesmo assim, é difícil de estourar. Aí ele guarda a data, que isso é protocolado, essa data vem do servidor. Então isso, de certa forma, evita com que as pessoas burlem o dia e a hora que uma informação foi protocolada. Às vezes isso é importante, né? Você tem que protocolar isso, sei lá, um recurso de uma licitação, digamos. Você tem lá X prazo para protocolar um recurso. Isso vai ficar armazenado no sistema. E aí a gente tem alguns metadados e mais informações de origem e destino. Né, origem e destino aí, nesse caso, é a origem e destino do documento que está sendo protocolado. Não necessariamente isso tem a ver com a tramitação. Quando você protocola, por exemplo, o exemplo que eu dei antes da nota fiscal, né, a origem é a empresa que emitiu a nota fiscal. E o destino, provavelmente, é quem deveria estar pagando ela, que é a própria casa. Isso não necessariamente significa que ela vai tramitar nessa configuração. Isso faz mais sentido, por exemplo, digamos que a casa está recebendo uma onda de denúncias, digamos. E todo mundo resolveu bater na porta da casa para protocolar lá a sua reclamação. E você tem 1000 pessoas reclamando sobre a mesma coisa. Você tem duas opções. Ou cada uma delas protocola uma reclamação, e aí depois a gente amarra isso como um apenso, o sistema permite isso. Ou você protocola uma vez só com 1000 origens. É uma outra forma de tratar, porque afinal de contas, se é exatamente a mesma informação, é a mesma reclamação, poderia ser uma coisa só. Tá? Então o sistema tem esse suporte. Você pode ter várias origens, vários destinos. É um sistema bem flexível nesse ponto. Aqui é a tramitação. A tramitação aqui é só o resumo do que aconteceu, né? É uma espécie de log. Existe aqui uma diferenciação clara entre o que é disponibilização e recebimento de um documento. Uma coisa, por exemplo, é quando uma área disponibiliza para outra área aquele documento. E no momento posterior, aquela área vai dar o aceite, né, o recebimento formal daquele documento. Por que isso é assim? Porque em algumas casas, algumas instituições, nem todo mundo trabalha próximo. Às vezes você tem uma secretaria que fica num outro prédio. Às vezes é num outro bairro.
Então, o momento de você enviar o documento e o momento de você receber não necessariamente é o mesmo momento. Pode ter um lapso, né, de transporte dessa documentação. Então, tudo isso fica registrado no sistema. E as áreas onde isso tramita, né? Então, a tramitação ela nunca é feita de maneira pessoal. O sistema armazena internamente quem, evidentemente, fez aquilo. Mas a tramitação é feita por áreas, ou seja, eu estou mandando isso para a Secretaria de Obras da Prefeitura, estou mandando isso para a Secretaria de Cultura, estou mandando isso lá para a área de RH da Câmara. Então é feito por áreas. E as áreas têm responsáveis, né? Então o que vai aparecer aqui, na verdade, né, nessa visão aqui, é quem é o responsável na área no momento que aquela tramitação aconteceu. Aí é mais uma questão, né? Às vezes os responsáveis mudam. Hoje o responsável pode ser uma pessoa, amanhã, sei lá, pode ter sido substituído por outra, né? Então, esse histórico de tramitação ele é temporal, né? Ele vai mostrar quem era o responsável por essa tramitação no momento que ela ocorreu, e não necessariamente quem é o responsável hoje. O sistema, além de fazer, né, a tramitação propriamente dita, e protocolar os documentos, ele emite etiquetas com código de barra. Eu vi isso ontem numa apresentação, acho que o pessoal de Ouro Preto, né? Esse sistema também faz, ele emite código de barra, ele gera, na verdade, um PDF que depois você pode colar essas etiquetas em cima do documento que você está protocolando, né? O como você vai fazer isso fica a critério, né, da casa, né? As etiquetas nada mais são do que o número do protocolo. Só isso. É uma forma mais simples de você identificar o documento do que ter que digitar aquele código gigante lá que a gente inventou, o que pode ser um pouco contraprodutivo, né? Ou seja, o scanner e um código de barra vai agilizar aí o processo de digitação em algumas interfaces. Mas só isso. Esses tipos que eu inventei aí, são 16 tipos, eles vêm de uma espécie de cartilha de formatos da Pimaco, que é uma das fabricantes aí de etiqueta adesiva que tem no mercado. Praticamente eles dominam o mercado de etiqueta adesiva. O preço deles não é lá muito bom, mas é o que tem, né? E não são todos os formatos que eles fabricam, são todos os formatos que cabe a etiqueta que o SPDO gera. Então basta você ir lá e comprar uma caixinha de etiqueta e depois ver a referência e selecionar aí, para daí já sair no formato correto na hora que você for imprimir. Não tem que fazer configuração nenhuma. Essas são as etiquetas, bem simples também. Isso aqui é feito com uma biblioteca Python chamada ReportLab. Não é um código muito difícil de entender, é bem simples até. Bem, eu vou fazer uma demo agora. Tá? Essa parte de tecnologia eu vou retornar para ela depois do demo, se sobrar tempo. Eu vi que a maioria do pessoal aí ou não conhece como é que funciona o sistema de protocolo ou está avaliando. Então, mais do que eu cair no detalhe de implementação, eu acho que eu vou fazer uma demo, tentar mostrar o sistema na prática mesmo. É óbvio que não tem como a gente cair no detalhe, mas se alguém tiver curiosidade de saber como eu implementei, principalmente as partes mais críticas, me procurem. Estou à disposição aí durante o evento, basta me puxar num cantinho aí, ó, quero conversar, quero implementar o SPDO aí, quero saber por onde começar. Não tem problema nenhum. Deixa eu fazer uma demo para vocês, então. Alô? Alô? Bem, esse aqui é o SPDO. Ele está rodando numa máquina, na minha própria máquina local aqui. Eu já deixei uma configuração preparada para não ficar dependendo de rede, né? Enfim. E essa instalação que vocês estão vendo é a instalação padrão que o instalador automático gera. Então ela já vem com alguns usuários padronizados para você poder utilizar o sistema. Óbvio que na prática você vai ter que mudar a senha, criar novos usuários, mas o sistema que vocês vão ter quando vocês instalarem é exatamente o que eu vou estar mostrando aqui. Então ele tem essa tela inicial, eu vou logar aqui com o usuário. Eu já deixei a senha salva. Ok? O menu, como vocês podem ver, ele é um menu que ele vai se moldar de acordo com o usuário.
Ou seja, o usuário só vai enxergar as opções que ele tem permissão de mexer. Tá? E isso não é muito trivial, porque usuários, operadores, dependendo de onde eles estão lotados, eles podem ver determinados documentos e outros eles não podem. Qual que é a regra geral de segurança? A regra geral de segurança é a seguinte, que um documento protocolado só é visto, o conteúdo, o teor completo dele, na área onde esse documento está tramitando. Essa é a regra geral. Ou seja, enquanto o documento está protocolado no setor de protocolo, somente usuários que estão lotados no protocolo podem ver ele. No momento que eu tramito ele, por exemplo, para o setor de RH, aí o pessoal do protocolo vai deixar de poder ver o teor desse protocolo, o conteúdo dos anexos, por exemplo, e quem vai estar no RH vai passar a ver. Se eu, por exemplo, estou num terceiro setor, digamos lá, chefe de gabinete do vereador fulano lá, eu vou poder ver isso? Não, porque ele não está tramitando no meu gabinete. É simples assim. Só que tem informações que a gente considera que elas são públicas no sistema. E tem informações que sofrem essa restrição. Como é que é feita essa separação? A gente considera que o teor dos documentos que podem ser anexados no protocolo é que eles podem ser sensíveis. Ou seja, digamos que você está protocolando uma denúncia. Protocolar uma denúncia significa que você vai apresentar um documento com a denúncia. Então o teor desse documento é que vai ser protegido por essa regra. Saber que esse documento foi protocolado é algo que, independente do papel que você tem no sistema, você vai conseguir saber. Você vai conseguir saber quem protocolou, quando e aonde isso está tramitando. Você só não vai conseguir ter acesso ao teor desse documento enquanto ninguém tramitar para você. Tá? Essa é a regra geral. Depois eu vou explicar, tem uma série de nuances aí, de como isso é tratado, é bem elaborado. Mas, no geral, a forma como é que isso funciona é assim. E essa é uma dúvida recorrente das pessoas que já tentaram implantar o sistema ou estão em processo de implantação, justamente pelo medo que eles têm de, às vezes, um vereador ter acesso à informação que prejudica um outro colega de casa que é adversário político, digamos. Então, o sistema, de certa forma, ele toma alguns cuidados para que isso não ocorra. Né? A tramitação ela é bem controlada. Vamos protocolar um documento, só para a gente entender como é que funciona. Muito simples. Vem aqui, protocolar documento. Seleciona qual é o tipo, recebido, expedido ou interno. Vou botar recebido. O tipo de documento. Aqui eu tenho carta, parecer e projeto. Tudo isso é parametrizado, tá? Isso aqui é parametrizado. Eu posso ter lá quantos tipos eu quiser. Vou botar aqui que é uma carta. Número do documento. Isso aqui é o número do documento quando o documento por si próprio tem um número. Por exemplo, nota fiscal. Toda nota fiscal é numerada. Então aqui você poderia botar o número da nota fiscal. Carta nem sempre tem número, então eu posso deixar em branco. Data de emissão do documento. Geralmente todo documento tem um dia que foi emitido. Nota fiscal, isso é controlado. Vou botar o dia de hoje, digamos. E o assunto. Vou botar aqui. Carta de... sei lá. Eu sou péssimo para montar exemplo, mas carta exemplo. Situação. Essa situação pode parecer estranho eu poder selecionar. Mas isso aqui é configurável, tá? Como é que ele sabe disso? Da forma como eu parametrizo o sistema, eu posso ter N situações iniciais, baseada nos fluxos que eu tenho configurado no sistema. Nesse caso aqui, eu tenho só a situação tramitando, mas eu posso ter, por exemplo, uma situação ou está tramitando porque é um projeto, ou em análise, se for, por exemplo, um parecer, ou sendo enviado, se for uma carta, sabe? Um estado inicial que pode variar de acordo com o tipo de documento que eu estou protocolando. Essa situação, depois, à medida que o documento tramita, ela vai poder ser modificada. Até chegar no que a gente chama de situação final. Por exemplo, um processo que é arquivado. Ou seja, a gente tem, no momento que a gente parametriza o sistema, a gente diz quais são situações que podem ser finais e iniciais, e no momento que esse protocolo atinge uma situação final, ele é bloqueado para tramitação, ele não pode mais tramitar. Ou seja, se você marcou no sistema que ele foi arquivado, supostamente não deve mais tramitar. Ele arquivou, acabou o processo. Né? E origem e destino. Origem e destino, como eu falei, eles são múltiplos, né? Eu posso ter, por exemplo, um documento que está sendo protocolado por um conjunto de, sei lá, 15 pessoas, 15 cidadãos. Então, posso fazer
esse cadastramento. Vamos botar aqui como origem, eu tenho aí uns dados, o BOP, e destino, vou botar aqui o... Aqui. Observação é opcional, tá? Por que isso é feito assim? Vocês perceberam que eu só fui digitando um pedaço do nome e pude selecionar, né? Por quê? Porque o sistema ele pode ter uma quantidade incrível de dados. Digamos que eu tenha lá 200 mil pessoas que já tramitaram ou receberam coisas. Seria impossível de eu botar numa caixinha 1000 pessoas para selecionar. Então o sistema já faz assim. À medida que você vai digitando, ele te permite selecionar. E, além de observações, anexos. Vou botar aqui observação. Observação, botar assim, documento protocolado em Barará, pois no momento do recebimento não havia energia elétrica. É um caso que já me questionaram. O que acontece se o sistema estiver fora do ar e eu tiver que protocolar um negócio? Ah, anota no papel. Quando voltar a luz, você protocola e deixa uma observação. Bem simples, porque o sistema armazena isso. Então, tem valor também. E anexos? Anexos, geralmente, vai ser o documento propriamente dito que você está inserindo no sistema. Pode ser qualquer coisa. Tá? Pode ser fotografia, pode ser um documento PDF, pode ser uma imagem de um CD. Eu tomei cuidado para o sistema escalar bem. Eu cheguei a testar isso com documentos de centenas de megabytes de tamanho. Então, se você quiser protocolar um DVD, teoricamente funciona, desde que você tenha memória disponível no servidor para isso. E que o browser não trave. Né? Mas ele aceita arquivos grandes, tá? E ele aceita múltiplos arquivos. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui. Vamos pegar aqui... Vou protocolar esses caras aqui, ó. Ó. Já subiu para o servidor, já deu o upload. E agora eu vou cadastrar. Beleza, protocolou. Esse código aqui, você pode anotar no papel e dar para o cidadão. Ó, o protocolo gerado na casa é esse aqui. E aí, ele vai ter que aguardar isso ter uma resposta, né? A casa pode tramitar isso indefinidamente. Agora eu vou mostrar como é que faz a tramitação, né? Mas o sistema vai armazenar isso aqui. O que acontece? Como é que funciona a tramitação? Bem, a tramitação ela é parametrizada. Eu não vou ter tempo de explicar tudo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Tenho 10 minutos. Não vai ter como mostrar como parametriza o sistema. Mas tem um vídeo que mostra como é que isso é feito, né? Você basicamente tem que fazer o seguinte. Primeiro passo, você tem que cadastrar todas as áreas da casa. Se é uma casa legislativa, provavelmente todos os gabinetes, os setores, RH, financeiro, contabilidade, garagem, todos os setores. Depois, você tem que cadastrar as pessoas que vão poder, de alguma forma, atuar no sistema e dizer em que setores elas estão. O Joãozinho está lotado no setor de protocolo. A Maria está lotada no setor de contabilidade. E aí essas pessoas vão receber senhas. No momento que elas acessarem o sistema, elas vão ter acesso apenas aos documentos que estão protocolados e tramitando nas áreas onde elas estão lotadas. Esse é o princípio de tudo. Se você não parametrizar mais nada no sistema, só fizer essas duas coisas que eu falei, já funciona. Mas aí você tem um tratamento um pouco mais elaborado, que é definir os fluxos. Tá? O que são fluxos? Fluxos é você dizer previamente que toda vez que você protocolar um documento, digamos, uma nota fiscal, as notas fiscais, quando recebidas, devem seguir determinado fluxo dentro da casa, determinada tramitação. E aí você define se esse é um fluxo rígido ou se é um fluxo flexível. O que é um fluxo flexível? É o fluxo aquele que de vez em quando pode fazer um desvio, né? Geralmente nota fiscal é assim, mas de vez em quando tem uma exceção. Vai, por exemplo, que no meio lá do processo, isso chegou no departamento financeiro e ele decidiu que não sabe se pode ou não pagar aquilo. Ele vai precisar de uma opinião do jurídico.
Aí ele tramita isso para o jurídico. Se o fluxo não for um fluxo restrito, você pode dar essa flexibilidade de receber a nota fiscal, ela ir até um certo ponto do fluxo, e depois isso ser mandado para o jurídico avaliar e depois voltar para o fluxo normal. Então tudo isso é parametrizado. Só não vou ter tempo de mostrar, mas é assim que funciona. O que agora a gente vai fazer? Agora eu posso tramitar isso. Uma vez olhando para o meu protocolo, eu posso vir aqui nesse menu e tramitar ele. Eu escolho para que área eu vou mandar. Digamos aqui área 3. Faço um despacho. O despacho aqui, né, não é relacionado a Ubanda ou coisa assim. É só qual é a ação que tem que ser tomada para esse documento continuar tramitando, né? Despacho. Avaliar se carta deve ser respondida pelo presidente. E eu posso anexar documentos no momento que eu tramito. Por quê? Porque isso aqui é só um despacho, só uma observação. No momento que eu tramito esse documento, eu posso anexar um parecer meu, né? Digamos que eu estou tramitando um processo mais elaborado, eu quero que no momento que isso esteja tramitando, o sistema armazene um parecer meu, um documento ou um relatório. Eu posso anexar ele aqui. Então vamos lá. Vamos botar aqui... esse cara aqui. Já subiu. Cadastrou. Nesse momento, o que mudou aqui? Mudou isso aqui, ó. Eu tenho a minha tramitação. Nesse dia e data, esse documento entrou no sistema. Por isso que ele não tem data de disponibilização. Ele só foi recebido pela área T2, que é a área do meu usuário que eu estou logado. E nesse dia e horário, ele foi enviado para a área T3. Mas ele ainda não foi recebido. Ninguém da área T3 recebeu isso ainda. O que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que logar com um usuário que pertence a essa área T3 e receber esse protocolo. Como é que isso pode ser feito na prática? De duas formas. Eu posso entrar no sistema e ver quais foram os protocolos que foram enviados para a minha área e ver quais deles eu vou receber. Faz de conta, por exemplo, que a secretaria que está recebendo isso é em outro prédio. Alguém vai entregar isso, né? Então, no momento que você recebe, você vê o que você de fato recebeu e atualiza o sistema. Isso é uma forma. Outra forma é, se você está usando o recurso de código de barra, vai vir um código de barra impresso, colado em cima do documento. Você usa um leitor e lê as barras para ir alimentando o que de fato você recebeu. E o sistema atualiza. Vai atualizar lá a data que isso foi recebido. Até aqui alguma dúvida? Não? Eu não lembro qual é o usuário. Mas vamos ver se eu testo aqui. Vou sair. Vou entrar com o usuário... Não, eu não lembro a senha. Vou ter que consultar a documentação. Deixa eu ver. Eu não vou lembrar agora. Mas enfim, eu vou entrar com o usuário admin aqui só para vocês verem. Senão, não vou poder mostrar tudo mesmo. Muito bem. O sistema ele tem algumas coisas interessantes. Eu posso, por exemplo, cadastrar pessoas. Percebam que o cadastro de pessoas ele é feito como uma janela de jQuery por cima das outras. Por que é assim? Porque no momento que eu estou recebendo o protocolo, pode ser que eu estou protocolando um documento de uma pessoa que nunca apareceu na casa. Aí eu preciso cadastrar a pessoa primeiro, para depois protocolar o documento para ela. Só que eu faço isso sem perder o contexto. Ou seja, eu estou preenchendo um formulário embaixo, clico em cadastrar a pessoa, ele vai abrir um formulário por cima para mim, eu preencho esse formulário e aí embaixo eu já vou conseguir acessar os dados que eu acabei de cadastrar. Tá? Ele é um cadastro que tem poucas validações, tá? Porque você não pode exigir, por exemplo, de um cidadão que está protocolando uma reclamação que ele informe CPF, informe endereço.
Inclusive, né, isso foi até uma discussão, ninguém impede da pessoa adotar um pseudônimo, né? Vai que ele está fazendo uma denúncia, né? Aliás, adotar pseudônimo é direito constitucional, né? Muito bem, isso é uma das coisas. Então, a interface ela foi pensada nisso. Como é que funciona, por exemplo, as pesquisas, as consultas? Todas elas usam aquela tecnologia que eu falei, eu citei antes, do jQuery Data Tables. Então, a interface ela é padronizada. Digamos, por exemplo, que eu quero consultar pessoas. Eu tenho aqui o cadastro de pessoas. Essa interface, na verdade, o que ela faz? Por baixo dos panos, isso aqui é um template que vai lá, consulta o banco de dados e monta um table, uma tabela. E aí essa tabela, através de JavaScript, ela é manipulada automaticamente para fazer isso. Então toda a paginação, toda a pesquisa, ela acontece no lado cliente e não no lado servidor. Isso tem vários aspectos interessantes. Primeiro, a performance, né? Você vai desafogar bastante o servidor, você pode botar muita carga no sistema e o sistema não vai sentir. As operações mais pesadas acontecem no lado cliente. Segundo, que é uma interface bem flexível. Digamos que eu quero fazer uma busca. Já filtrou. Se eu tiver 10 mil registros, melhor ainda. Tá? Ele vai permitir com que eu exporte isso para uma planilha, gere PDF e imprima. Só para vocês entenderem, digamos que eu tenho lá um sistema de protocolo, tenho lá na minha área 1000 protocolos que eu tenho que tratar. E por algum motivo eu não consigo mais me achar no sistema. Tenho que dividir isso em 20 pessoas, eu quero fazer uma planilha para controlar. Tudo bem, o sistema permite tu exportar os dados e fazer o que quiser com eles. Clica aqui, seleciona o lugar onde é que você quer gravar. Já gravei o meu CSV. Agora eu vou abrir esse CSV no OpenOffice. Está aqui os dados. A única coisa que tu tem que configurar é o delimitador, que é uma maspinha simples, né? Olha, ó. Já exportou. Ah, eu testei, mas não foi. Ah, small.org. Small.org. Tá aqui a ele, ó. Ok? Então ele faz isso, gera PDF também. Clico aqui. Salvo o PDF. Tá aqui o PDF, prontinho. Ok? Isso para todas as interfaces do sistema. Seja para a interface que você vai utilizar para parametrizar, para consultar, para fazer pesquisa. É sempre assim, todas as interfaces são parametrizadas com esse componente, que te permite fazer busca, exportar os dados, transformar em PDF e assim por diante. O que mais tem de legal? Pesquisa. Quero pesquisar todos os protocolos recebidos. Do tipo documento, carta. Dou um consultar. Tá ali ele, ó. Clicando no protocolo, eu acesso o protocolo original que está lá. Percebam que o menu mudou aqui em cima. Eu não consigo tramitar. Por quê? Porque eu tô cadastrado com um usuário que é um admin, que por sua vez não está lotado em nenhuma área. Se você não está lotado em nenhuma área, você não consegue tramitar. Eu não tenho como calcular a área de origem para alguns algoritmos, né? Mas faz toda a lógica. Você é só um admin, você não pode fazer determinadas coisas. Que mais? Código de barras. Vamos mostrar a geração, hein? Ah, eu não mostrei aqui, ó. Isso aqui são os documentos protocolados, tá? Esse protocolo, vocês lembram que eu tinha botado diversos anexos? Eles estão aqui, ó. Então aqui são as observações e aqui os anexos. Os anexos, eles são armazenados no sistema com o mesmo nome do arquivo original. Então quando você subiu, o nome é armazenado, mas internamente ele é armazenado com um nome manipulado, para evitar conflito de nomenclatura e tal. E aí, se eu quiser ter acesso a esse documento, basta eu
clicar. Ou seja, se eu estou enxergando essa informação, é porque o modelo de segurança que foi definido diz que o usuário que eu estou autenticado pode ter acesso ao conteúdo desse anexo. No geral, basta você fazer uma boa definição de áreas e lotar as pessoas nas áreas corretas que o modelo de segurança vai te atender bem. Deixa eu só mostrar o recebimento daquele documento, que eu não lembrava o usuário. Deixa eu testar aqui. O Gouveia me lembrou. É john@esmal.org. Ó. Agora eu tô logado com o John. E o John pertence àquela área para onde eu mandei o documento. Estão lembrados? Vamos ver aqui se eu consigo receber. Aqui embaixo, ó, vocês têm o menu pessoal, que são coisas do usuário. Tem o menu principal, que são coisas do protocolo. E tem o menu de tramitação. Lembra que tinha um outro menu que era de parametrização? O menu de parametrização só aparece para o admin, que era o usuário que eu estava logado antes. Então aqui eu desloguei, loguei com o outro. Eu tenho o menu de tramitação. E aqui o que ele está me listando? Está me listando todos os protocolos que alguma outra área mandou para a minha área, que eu posso receber. Eu vou clicar aqui e vou receber ele. Nesse momento, aquele ali já não está mais disponível para receber, e ele vai estar onde? Em meus protocolos, que são os protocolos que estão tramitando na minha área atualmente. Tá? Isso aí é muito semelhante como se fosse uma caixa de e-mail. Né? As pessoas te mandam protocolos, a partir do momento que você recebe, ele fica na tua caixa de entrada. Então esse link meus protocolos é como se fosse o menu iniciar do sistema. Quando você está logado e clica nele, ele vai listar tudo que você pode mexer, que alguém te mandou e alguém da sua área já recebeu. Aí aqui a gente pode entrar, e a gente vai ver que a tramitação foi atualizada aqui embaixo. Ó. Aqui ele foi criado, nesse dia e nessa hora ele foi enviado para essa área, e agora há pouco alguém da área recebeu. Ou seja, ele está tramitando nessa área aqui. Eu posso, nesse momento, enviar para outras áreas, posso mandar de volta, posso fazer o que eu quiser. Tá ok? Quando que para de tramitar? Vai tramitar para sempre? Não. Vai parar de tramitar quando a situação for modificada para uma situação que é considerada final. Como, por exemplo, arquivado. Pronto, está arquivado, agora ele não tramita mais. Sumiu até a opção, não tem mais como mexer. A única forma disso voltar a tramitar é alguém desarquivar, que seria o equivalente a você modificar a situação que eu fiz para uma que não é mais final. Para finalizar, deixa eu mostrar como é que funcionam as etiquetas, né? Para fazer etiqueta tem que ser um operador do sistema. Bem simples. Clica aqui nesse menu principal, em imprimir etiquetas, e aí você configura quantas etiquetas você quer fazer. Geralmente etiqueta você tem que fazer um bom aproveitamento do formulário, né? A não ser que você queira comprar uma impressora de, sei lá, mais de R$1.000 para fazer isso. Se você quiser economizar um pouquinho de dinheiro, você vai comprar formulário, né, em tamanho padronizado, tamanho A4 ou tamanho carta, e vai imprimir isso na laser. Né? Então o interessante é que você imprima uma quantidade X de etiqueta que preencha completamente a folha. Né? Senão você vai imprimir uma etiqueta aqui e joga o resto da folha fora. Né? Então o que você diz? Você seleciona qual é o tipo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o tipo 11. Papel A4, 11 linhas por 3 colunas. Isso aí é quantas etiquetas tem, né? São 3 colunas de etiqueta com 11 linhas. E já tem essa referência aqui. E aí ele vai te perguntar, quantos protocolos você quer fazer? Bem, em 11 linhas com 3 colunas dá 33 por página, né? Se eu quiser encher, posso fazer 66. Dá 2 páginas cheias, né? Todo mundo concorda? Por que ele é protocolos não utilizados? Ele vai consultar no sistema qual é o último número de protocolo que entrou, ele vai prever quais vão ser os números dos próximos, e com essa numeração ele vai fazer as etiquetas. Manda imprimir. Ele gerou um PDF. Vou mandar abrir aqui já direto. Tá aí o PDF com as etiquetas. São 2 páginas. Na verdade, aqui é número de páginas. Desculpa, falei uma bobagem.
Eu pensei que era número de etiqueta, número de páginas. Ele fez 66 páginas de etiquetas. Faz tempo que eu fiz o sistema, acontece. Bem, e agora é só mandar para a impressora, né? Não tem muito esforço, né? A etiqueta já sai formatadinha, certinho e tal. Ok. Para finalizar, o sistema tem ajuda. Digamos que eu estou aqui em protocolar documento, tá? Aí surgiu uma dúvida. Ah, não sei como é que o sistema funciona. Estou com, sei lá, amnésia. Ajuda. Ele abre uma janelinha por cima. Ele já vai se posicionar na ajuda, naquele item que diz respeito à informação que você estava trabalhando no sistema. Aqui ele vai carregar um vídeo. Ah não, isso aqui é vídeo componente. Ele vai carregar um vídeo aqui, tá? Bem, eu não vou carregar o vídeo inteiro, mas depois vocês podem consultar. Ele vai ter a especificação de como é que isso funciona, campo a campo, o que deve ser informado. Com screenshots mostrando tudo que você deve fazer. Ou seja, mastigado, né? Bem mastigado. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu podia mostrar. Bem, o resto basicamente é parametrização e consultas. Tem consultas que você pode fazer assim, tipo, consultas até meio subversivas. Eu quero saber, por exemplo, todos os documentos que foram enviados por RH há mais de 8 dias e ainda continuam lá. Você consegue. Tem formas de fazer consultas por isso aqui, ó. Pesquisar protocolos. Eu quero, por exemplo, todos os documentos recebidos do tipo projeto, cuja situação está tramitando e está na área do RH, digamos. Teste 2 aqui. Por um tempo de mais de 15 dias. Ou seja, o documento foi esquecido na gaveta de alguém do RH. Você consegue fazer isso. E é, digamos assim, uma funcionalidade que dá uma certa lisura ao processo de tramitação. Você consegue consultar onde o processo está falhando, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Já estourei o tempo. Bem, pessoal, o que dava para mostrar é isso. Fala de onde você é, de onde você vem. Deixa eu só dar alguns recados. Bem, como eu falei, esse sistema, então, ele tem vídeos, né, disponíveis para você consultar, tem documentação. O que eu podia falar? Ah, sim, a parametrização. Parametrização eu não mostrei, tá? Mas ela está bem explicada no primeiro vídeo. Então, se vocês acessarem meu canal no YouTube, vocês vão ver lá que tem uma listinha lá sobre o SPDO, que tem esses vídeos lá. É interessante acessar no YouTube, às vezes, porque você quer ver os vídeos no celular, no tablet, quer ver isso no Internet Explorer, né? Então, o YouTube já tem essa capacidade de converter o vídeo de acordo com qualquer formato. Último recado, pessoal. Lembrando aí que amanhã eu tenho uma palestra diferente, que não tem nada a ver com isso. Eu vou falar sobre um assunto novo, sobre desenvolvimento para sistemas móveis. Para deixar vocês com água na boca, eu queria mostrar uma coisinha que a gente inventou. Isso aqui foi uma das coisas que eu inventei, eu e o Ângelo. Na verdade eu implementei, depois eu larguei para o Ângelo fazer os ajustes, né? Mas é uma versão do SAPL para celular. Para rodar em smartphone, rodar em tablet, tá? Só para vocês terem uma ideia como é que isso funciona, ele usa um framework que eu vou mostrar amanhã, chamado jQuery Mobile. Ele tem uma noção de interface responsiva. Então deixa eu mostrar para vocês como é que ele funciona. Nesse caso ele está rodando num navegador cuja área útil é 1011 por 536. Como é que isso ficaria, por exemplo, no iPad? Ficaria mais ou menos assim. Tá?
Aí eu vou navegar aqui. Vamos lá. Vou navegar. Posso modificar aqui. Posso clicar aqui. Ok. Percebam que a interface ela já sofre algumas modificações para ter compatibilidade com o mobile. Não é simplesmente um link. O link, obviamente, tem que ter um tamanho mínimo para o dedo conseguir alcançar. Né? Principalmente eu que tenho os dedos meio grossos. Então, tem que ter um tamanhozinho razoável. Isso é, na verdade, um app. Tá? Eu vou deixar para vocês aí, enquanto eu respondo a perguntas. Como é que isso fica no smartphone? Mais ou menos assim. Tá? E se o cara aciona o teclado, fica mais ou menos assim. Mas é isso aí. Já dá para ter uma noção. Só para encerrar. Bem, já falei, né? A palestra essa vai ser feita amanhã, sobre como a gente adapta sistemas para esse tipo de coisa. E o Ângelo Carneirinho, ele me avisou que isso vai entrar para o repositório do SAPL oficial. Tá? Por 2.5. Ok? Bem, então era isso. Eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser acessar. Quem tem um leitor de scanner, leiam do telão. Mais fácil, né? Aí, enquanto vocês brincam, eu respondo perguntas se tiver um tempinho ainda. Mas era isso, pessoal. Oi. Perguntas, pessoal? Perguntas pro Chiru? Perguntas? Só um minuto. Oi. Alô? Oi. Aqui, ó. Aqui. É sobre os documentos anexados. É que eu vi ali que você usa lá aquela biblioteca lá do jQuery, o Pilotify. E eu queria só saber o seguinte. Vamos dizer que, por algum motivo, sei lá, e o cara, mesmo que ele anexe, ele não envie, ele não protocolo. O que acontece com o documento? Tu pode protocolar depois. Tu pode anexar depois. Tu não precisa anexar o documento na hora que você protocola. Qualquer pessoa pode anexar documentos no protocolo a qualquer momento, desde que o protocolo esteja tramitando na tua área. Não, eu acho que então não me fiz entender. No momento que ele coloca lá, aí ele clica, ele seleciona um arquivo e esse arquivo é enviado para o servidor. E por algum motivo ele não salva. Esse documento, ele continua no servidor ou ele é excluído? Não. Tem um produtinho que a gente usa, é uma biblioteca chamada Plone App Drafts, que ele te permite fazer o upload do arquivo antes de você ter qualquer contexto de objeto ou qualquer informação ser gravada no banco de dados. Ele faz o upload disso tipo uma área temporária, assim, uma área fantasma. Certo. E aí no momento que você realmente processa e faz commit da transação, quando você processou o formulário, ele tira esse elemento dessa área e coloca no sistema. Então se você for lá, fez o upload e não gravou nada, isso não vai ficar como lixo lá. Isso é bem tranquilo. Então tá ok, obrigado. Hein? O que pode acontecer é que, por algum motivo, o cara não tenha flash no computador. E o upload file ele depende do Shockwave Flash. O Flash é uma tecnologia que está marcada para morrer. Mas enquanto o HTML5 não funciona com múltiplo input direito, porque não é todo navegador que suporta, o sistema ele tem um flagzinho num arquivo de configuração que te permite desligar isso e usar um controle HTML padrão. Entendi. Tá certo, então. Obrigado. Oi, perguntas? Perguntas, pessoal? Não? Quem não Boa viu? tarde. Primeiramente, queria parabenizar e dizer assim, isso é coisa de Deus, viu? Porque vai ajudar muito no processo de recebimento, porque em algumas situações temos documentos que só chegam aos determinados locais uma semana depois. E aí ninguém sabe quem pegou. Tu não sabe quem enviou. Mas eu te mandei. Eu não recebi. E coisas assim importantes. Assim, necessariamente quando o documento chega,
é necessário fazer o cadastro de quem entrega? É um trâmite obrigatório? Porque, tipo, eu teria que ter o cadastro do carteiro. Entendeu? Não, a origem não é o carteiro, e sim quem mandou, né? Sim, Toda mas carta assim... tem um remetente. Sim, de certa maneira. Mas foi um exemplo. Sim, todos têm que ter, na verdade, o cadastro de quem entrega. Sim. O sistema convencionou-se que sempre tem que ter origem e destino. Por quê? Por uma questão de organização mínima. Depois eu quero, por exemplo, fazer uma consulta de todos os protocolos que eu enviei para a prefeitura. Sem essa informação eu não consigo. Então tem que ter o cadastro de quem... Tem. E aí tu tem aquela facilidade lá, no momento que você está protocolando, se a pessoa não está no sistema, se ela nunca apareceu na casa, você pode cadastrar ela com uma janela por cima, cadastra rapidinho, volta para a janela de baixo e faz o que tem que fazer. Ou seja, não é... A interface ela já foi pensada para que esse processo não seja um processo burocrático, é para ser um processo simples. Tá bom, obrigado, hein? Okay. Chiru, aqui. Oi. Aproveitando a pergunta dele, pode ser feito, então, em vez de ser o cadastro do cidadão, pode ser, então, feito o cadastro de um órgão ou de prefeitura? Sim, por que não? Se a prefeitura, por exemplo, manda uma carta para a Câmara de Deputados. Então não precisa ser uma pessoa física. A prefeitura física. é a origem. Claro. Não precisa ser física. Sim, sim. Ou então cadastrar uma pessoa como cidadão, ou então... Mas tem que ter sempre um responsável. O sistema exige que tenha pelo menos uma origem e um destino, todo o protocolo, né? Mas é uma questão de organização mínima. A gente até cogitou a possibilidade disso ser opcional, mas eu acabei deixando como obrigatório. Sim, pode ser o cidadão, então colocar como cidadão, Isso. todo mundo vai ser cidadão. É isso. Ok. Quando você cadastrou ali quem pode ver o documento e certas restrições nos outros. Por exemplo, um projeto de lei. Eu cadastrei o projeto de lei, fiz o protocolo dele lá e anexei, eu fiz como anexo a cópia original do projeto. Ok. Tá. Agora, os pareceres, as outras tramitações, a documentação daquele projeto, eu não quero que ninguém veja. Só aquele anexo, eu posso especificamente deixar que todo mundo veja aquilo ou não? A gente considera que a regra do sistema é assim, ó. A gente considera que todos os anexos que estão no protocolo, eles estão disponíveis para as pessoas que pertencem à área aonde o protocolo tramita. Então, teoricamente, não. Tá, mas se esse protocolo eu quiser deixar pela transparência, vamos supor, eu vou informar lá pela transparência. Eu posso dizer ao cidadão, olha lá, o projeto de lei está lá em tal lugar. Sim. Mas ele vê só o projeto de lei, ele não pode ver os outros anexos. Por exemplo, vamos tratar um projeto correto nisso. Uma alienação de um imóvel. Tá? Tem o cadastro lá da empresa, tem o contrato social, o CNPJ. Isso eu não posso disponibilizar. Mas tu vai protocolar o cadastro, por exemplo, no meu município, na Câmara lá, por exemplo, quando faz uma alienação para uma indústria, por exemplo, ele tem que ter toda essa documentação. Sei. Tudo bem. É um ponto de vista. Só que aí é o seguinte, quem é que vai ter acesso? Isso é interessante a gente falar, né? Por isso que eu queria só o projeto de lei, não os outros anexos. Isso tu tem que especificar na hora que tu faz os teus fluxos, tá? Via de regra, o SPDO pode ser um sistema que ele é publicamente acessível ou pode ser um sistema que roda dentro dos limites da casa, numa rede fechada. Tá? Tem uma série de APIs de integração, de web services que foram desenvolvidas para ele, nesse caso, quando ele é um sistema fechado, ele poder falar com sistemas externos. Tá? Por exemplo, digamos que você quer protocolar uma informação que vem de um portal, num sistema que não está acessível na internet, de alguma forma você tem que fazer esse transporte de informação. Né? Então ele foi pensado para isso. Se esse tipo de coisa é corriqueira na casa, talvez seja interessante você não abrir publicamente o sistema, você deixar ele dentro dos limites da casa. Tá? Agora... Mas e a transparência, né? Bem, nada impede de você disponibilizar para ele de alguma outra forma esse link, entendeu? Vou te dar outro exemplo. Digamos, por exemplo, que você queira... Você está protocolando lá uma denúncia. Tá? O cidadão protocolou a denúncia. Se o cidadão protocolou a denúncia, teoricamente, ele é interessado no resultado disso. Né? Ele vai ver o conteúdo dos anexos que vão acontecer e vão ser protocolados ali? Não. Ele não vai ver. Porque o cidadão ele não está lotado em nenhuma área. Entendeu?
apesar do cidadão poder protocolar isso, ele vai acabar tendo que ser feito por um funcionário que está lotado numa área do organograma, né? Na prática, isso é feito por um funcionário da casa. Então, tem que tomar cuidado com essa noção, né? Que necessariamente, às vezes, quem protocola a informação não necessariamente está lotado no organograma da casa. Talvez seja mais ou menos por aí, né? Tu tem uma informação, no teu caso, uma questão imobiliária, né? Isso diz respeito a uma pessoa. Se é ela que protocolou isso, tudo bem. Só que ela, enquanto cidadão, ela não é usuário do sistema, né? Vai ter alguém da casa que fez esse trabalho, e aí sim essa pessoa vai ter acesso. O tempo estourou, pessoal. Se alguém tiver mais perguntas, me procurem. Eu respondo todas que eu puder, as que eu não puder. Tá bom? Tá joia. Gostaria de pedir uma salva de palmas novamente para o Fabiano pelas ótimas contribuições que ele tem feito. Fabiano, muito obrigado em nome de toda a comunidade, viu?